Marcos Mendes declara corajosa a intervenção de Roberta Metsola contra o PCP. Agostinho Costa avisa que a guerra na Ucrânia vai escalar. Carmo Afonso pede um debate sobre a imigração mortal no Mediterrâneo. E Osendo Oliveira vende um curso sobre felicidade no trabalho. São temas de Os Comentadores, com Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu, a que se junta um de que ninguém fala nas TVs. O Pingo Doce paga remunerações diferentes conforme o sindicato a que pertence o trabalhador. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de Os Comentadores. Vamos começar com um dos temas da semana, que foi a ida da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, à Assembleia da República. A dada altura, ela virou-se para a bancada do PCP e aconselhou os deputados do PCP, que tinham feito uma intervenção a exigir um esforço da União Europeia para que haja paz na Ucrânia, virou-se para o PCP e aconselhou os deputados a irem dizer isso ao Parlamento ucraniano. Marcos Mendes, sobre este assunto, achou que Metsola foi corajosa. Uma saudação a Roberta Metsola, a Presidente do Parlamento Europeu que esteve cá esta semana e que eu tive gosto de conhecer no Conselho de Estado, mas sobretudo na Assembleia da República fez uma intervenção notável. Esperança no projeto europeu, ambição em relação ao futuro e uma grande coragem numa resposta que deu ao PCP sobre a guerra na Ucrânia. Eu acho notável, como quem diz ao PCP, os senhores dizem isso, vão lá à Ucrânia dizer isto, a ver se o povo ucraniano aprecia. Nuno, achas que foi corajosa esta intervenção de Roberta Metsola? Não consigo perceber, mas enfim, acho que o Marcos Mendes tem a coragem dos que não têm coragem, não é? Porque assim, o que é que lhe podia acontecer à Roberta Metsola no Parlamento português? A deputada Paula Santos ia dar-lhe uma dentada? Quer dizer, não consigo sequer entender qual é o conceito de coragem num país em que 99% dos comentadores defende a posição de Metsola e de Marcos Mendes, que é esta guerra vai se resolver miraculosamente à bomba. Não há nenhum acordo político, vai continuar a guerra até não se sabe o quê, e qual é a coragem que tem para dizer o que disse, que é, aliás, um artifício de retórica. E eu gostava de lembrar uma coisa importante, que é o que é que disse a deputada do PCP para provocar aquela reação. O que a deputada do PCP disse foi que, em vez de se estar a apostar na continuação de uma guerra, devia-se conseguir negociações que garantissem a segurança na Europa, isto é, dos ucranianos, dos russos, dos europeus, e se garantisse o respeito pela Carta das Nações Unidas e dos Acordos de Helsínquia, o que significa o respeito pelas fronteiras dos países constituídos. O que é que isso tem de uma posição dita pró-Putin ou qualquer coisa? Não tem rigorosamente nada. E, portanto, a este desafio de alguém que diz que a escalada pode nos levar a uma guerra nuclear e que era melhor prevenir e apostar pela paz, o que diz a Presidente do Parlamento Europeu é que deviam ir a Kiev os deputados comunistas. A Kiev, onde o Partido Comunista é proibido, como outros 11 partidos, isto é, toda a oposição de esquerda, todos os sindicatos são proibidos na Ucrânia e os comunistas não têm direito sequer a falar e são presos. Essa é a questão. Portanto, aquilo que eu colocaria e diria é que isso não admira de um partido como o Partido Nacionalista de Malta, que pertence a Presidente do Parlamento Europeu, que tem nos seus galhardetes históricos o facto de ter o mesmo hino do partido fascista de Mussolini e ter apoiado o Franco. Se calhar é por isso que tem tão pouca, enfim, carinho pela diferença de opiniões. E como é óbvio, o problema da coragem põe-se precisamente ao contrário. A Paula Santos, no meio de um Parlamento que digamos que está contra as posições do PCP nesta matéria, de uma forma completamente fechada e sem sequer querer ouvir o que o PCP tem a dizer, portanto, basta alguém do PCP abrir a boca e dizer nós sobre a Ucrânia, está imediatamente condenado. De facto, aí sim, quem foi corajoso foi a Paula Santos subir ao púlpito e dizer à senhora Roberta Metsola aquilo que ela nitidamente não gostou de ouvir. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Marcos Mendes está completamente enganado. Aliás, é interessante
como é que se pode qualificar de corajoso alguém que está do lado do poder e de quem governa numa situação destas em relação a alguém que está, digamos, a fazer oposição, que normalmente quem está na oposição é que está numa posição mais desfavorecida e nesta questão da guerra da Ucrânia, então o PCP está mesmo numa situação completamente desfavorecida a nível político em Portugal e provavelmente na Europa, pelo que está a ver. E o problema aqui é que, digamos, a questão da guerra na Ucrânia tornou grande parte deste mundo político completamente autista, completamente indiferente àquilo que a realidade apresenta, completamente por motivos que até me ultrapassam, que para mim já não tem nada a ver com qualquer consideração humanitária ou ideológica. Há uma espécie de suicídio coletivo na Europa nesta questão que eu não consigo compreender e que vai dar mau resultado para estas próprias pessoas, como elas certamente acabarão por ter que reconhecer daqui a algum tempo. Sobre esta questão da guerra da Ucrânia, aliás, Agostinho Costa, que é um comentador militar, é major-general, costuma ir à CNN fazer comentários, fala precisamente destas questões e avisa o seguinte: a guerra não se aproxima da paz. Está, pelo contrário, a escalar e as condições nos campos de batalha vão agravar-se e não é do interesse do Ocidente fazer paz para já. E ele explica porquê. O ponto essencial é precisamente um dos fatores de decisão que normalmente nós descobramos ou nunca consideramos com a importância relativa, que é o tempo. E o tempo aqui é determinante porquê? Porque vai começar a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos não lhes interessa minimamente que haja uma solução política neste momento, porque todo o Ocidente, os Estados Unidos, a União Europeia, indexaram o seu peso político aos resultados militares no teatro de operações. Portanto, esta operação vai continuar e permita-me só que conclua. Daí se compreende que no orçamento para 2024, o Soutor lembra-se dos ATACMS, aqueles mísseis táticos com 300 km que os americanos não tinham, têm, mas são poucos, etc. Já lá estão 80 milhões de dólares para os ATACMS. E depois vem Biden dizer com o seu ar também cândido que os russos podem usar armas nucleares táticas, mas nós não reagimos, mandam para lá os ATACMS. E os ATACMS são mísseis para atacar a Rússia. São mísseis que atingem a Rússia. Depois os ucranianos dizem, não, nós nunca atacamos a Rússia. Mas depois é o que se vê, não é? Portanto, a escalada vem aí, vamos ter uma escalada. Neste momento, enterraram o machado de guerra, uma tentativa de enterrar o machado de guerra com a China. Esta visita de Blinken, ninguém acredita que numa visita de 2 dias passe de uma zanga para uma lua de mel, não é? Aliás, basta olhar para a neurolinguística dos interlocutores. Portanto, há uma tentativa de enterrar o machado de guerra... Nem pareceu. Nem pareceu. Não saiu daqui uma lua de mel. Há aqui não houve, não é? Desde Trump, que há uma guerra económica. A guerra económica continua. Aliás, as narrativas mostram. Portanto, há uma tentativa de congelar, de tirar e com isto me calço, doutora, de tirar dos holofotes da comunicação social, de tirar, digamos, a questão militar, no sentido de que para permitir que o plano político para a questão interna venha à superfície e depois, digamos, não haverá nenhuma intenção política para, digamos, terminar este conflito e também da parte dos russos também não. Cada vez mais, e com isto termino, cada vez mais os russos dizem, e infelizmente é este discurso que estamos a assistir, esta guerra termina quando chegarmos à fronteira da Polónia. Doutora, vêm tempos difíceis, infelizmente. Portanto, a coisa não parece caminhar-se para melhor. Não, doutor. Aqui a questão que o Agostinho Costa levanta é os interesses internos de cada país, das grandes potências envolvidas nisto, nomeadamente Estados Unidos, União Europeia e Rússia, que fazem com que, de facto, o povo ucraniano esteja a morrer aos milhões. Muitos russos também... Às centenas de milhares, certamente, não é? E há milhões de imigrantes os últimos números que li apontavam já para quase 8 milhões de imigrantes ucranianos desde que começou a guerra, o que aproxima-se quase da população portuguesa toda a sair do seu país para fugir à guerra. E também morrem centenas de milhares de militares russos. Também é preciso não esquecer que do lado da Rússia também morrem pessoas, não é? E não há digamos, só há algumas tentativas de fazer paz por parte de protagonistas que estão fora deste quadro geopolítico. O Papa
que já foi acusado de ser pró-Putin, tal como o PCP, uma delegação de países africanos que esteve agora lá a tentar abrir um caminho para a paz. A própria China também tentou, com um documento que apresentou no início do ano. Enfim, entre Estados Unidos e União Europeia não há ninguém que trabalhe nesse sentido. Isso é incompreensível. Independentemente da guerra continuar, não se percebe porque é que não há, paralelamente, tentativas de começar a estabelecer pontos de diálogo e pontos de contacto que levem a que isto pare e que haja, de facto, uma solução negociada que seja segura para todos e que permita que isto não escale e que é o perigo que Agostinho Costa está aqui a apresentar e não venha a chegar ao ponto da utilização de armas nucleares. Não é? É esse o receio. Aí será toda a população do mundo a sofrer, não é só os ucranianos. A única frase, Clausewitz, que normalmente as pessoas sabem é que a guerra é a continuação da política por outros meios. E, de facto, durante muito tempo, a guerra serviu como ajuste de contas entre países e impérios, mas serviu também como solução económica no século XX. Serviu como, quando há uma crise económica, fazer um conflito e esse conflito relança a economia. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que custaram dezenas e dezenas de milhões de mortos em todo o mundo, mas sobretudo na Europa, esta solução tornou-se inviável. E tornou-se inviável também porque existem armas nucleares. Dizia o Einstein, numa frase que já utilizei aqui, que quando lhe perguntaram o que é que era feito da Terceira Guerra Mundial, como é que ela seria feita, ele disse: com a terceira não sei, mas a quarta vai ser com paus e pedras. Portanto, há uma situação de destruição possível do planeta. Perante esta situação, o que nós verificamos na Ucrânia é uma escalada contínua e uma ultrapassagem contínua de linhas vermelhas. No início, as potências ocidentais apoiaram a Ucrânia contra a invasão com armas defensivas. Neste momento estão a ser dados tanques, vão ser dados aviões e mísseis de longo alcance. Portanto, todas essas linhas vermelhas estão a passar e, apesar desse esforço enorme de todas as indústrias militares ocidentais apoiarem a Ucrânia e estarmos a assistir a uma espécie de guerra de procuração entre o Ocidente e a Rússia, a verdade é que não se vê possibilidade de derrota militar russa. Não é visível isso. E caso isso fosse, até poderia levar a uma escalada. Portanto, provavelmente, o próximo passo será a entrada de tropas a ajudar a Ucrânia. E se esse passo for dado, aquilo que pode acontecer é, de facto, uma escalada nuclear. E é algo muito perigoso que nós temos que evitar através de uma negociação que obrigue a Rússia e a Ucrânia a negociarem, obrigue a garantir a soberania da Ucrânia e obrigue a garantir a segurança das populações russas na Ucrânia e as populações de cultura russa na Ucrânia e da Rússia em relação à NATO. Só este tipo de solução permitirá fugirmos deste perigo da guerra nuclear. Muito bem, vamos mudar de assunto. Carmo Afonso comoveu-se e fez uma declaração na RTP sobre o incidente que vitimou umas centenas de imigrantes que tentavam chegar à Europa e afogaram-se no Mediterrâneo. Nós temos um mar Mediterrâneo, que é um mar muito bonito e muito bom para férias, para quem pode ir para o Mediterrâneo, mas que, na verdade, é um poço de morte. É um poço tétrico de morte. E eu acho que a esquerda, eu pelo menos não tenho uma solução para isto, ou seja, isto não serve só e não chega só a dizer que isto é muito feio e que nós não deveríamos estar a fazer isto e criticar quem está contente com esta fortaleza que está montada, mas há uma coisa que é absolutamente certa. Nós temos mesmo de começar a pensar nisto e temos mesmo de ter um debate sobre isto. Não podemos fazer o que tem sido feito. Em Portugal, por exemplo, eu reparei que nenhum jornal, pode ser falha minha, mas do que eu estive a ver, nenhum jornal fez capa com isto. Curiosamente, não é em causa própria, mas o telejornal fez essa
reportagem quase diária, infelizmente. Ok. Eu reparei nos jornais, estive a ver as capas e nenhum fez. E o que é que eu quero Para dizer? terminar, Carmo. Nós estamos aqui a tentar manter a nossa fortaleza erguida e cada vez dificultamos, mandamos embarcações de volta para o mar, criminalizamos o salvamento. Sabemos que as únicas políticas que estão a ser seguidas no Reino Unido, em Itália, é o Stop the Boats, em Itália, são cada vez políticas Temos que olhar para essa solução. mais mortíferas para estas pessoas que se atiram para um barco com a certeza que se ficarem morrem e vão também para uma morte provável. E são seres humanos como nós e eu acho que não pode continuar a existir esta insensibilidade. Ora bem, esta questão da imigração que vem de África para a Europa através do Mediterrâneo já foi muito debatida. A questão foi as soluções que a Europa encontrou para isto, que inicialmente pareciam ter um cariz humanitário, mas que na prática são soluções absolutamente cruéis e inaceitáveis. Eu recordo aqui e vou mostrar uma reportagem publicada pela revista New Yorker, que é norte-americana, como o nome indica, em 2021, no final de 2021, em que eles estiveram na Líbia e descobriram que a Europa estava a pagar a uma parte, a Líbia, o governo pulverizou-se desde a queda de Gaddafi, que foi provocada, aliás, pela ajuda europeia, e, digamos, vive numa espécie de anarquia com 2 ou 3 grandes poderes, a dividirem o país. E numa dessas partes, a Europa paga literalmente um campo de concentração para se meterem imigrantes que são expulsos da Europa ou que são apanhados no Mediterrâneo e devolvidos pelo próprio Frontex, pelas próprias forças europeias para a Líbia, onde depois são metidos nestes campos à espera de um dia poderem regressar à sua terra. Muitos acabam por não morrer, como foi o caso deste guineense da Guiné-Bissau, o Aliou Kandé, que é o foco, digamos, o centro da história que é contada nesta reportagem. Este tipo de situação já levou, aliás, a várias intervenções no Parlamento Europeu, mas, digamos, há uma opacidade sobre este assunto e uma falta de interesse dos média também sobre este assunto, que faz com que a pressão política sobre a Comissão Europeia e sobre as pessoas que são responsáveis pelo Frontex acabe por não se verificar da forma como deveria verificar, como aliás em tudo o que diz respeito ao que se passa em Bruxelas. E, portanto, há aqui, da parte da União Europeia, no mínimo, uma cumplicidade assassina com estes assuntos, que eu acho que isso sim deveria ser tema de debate, porque a questão das origens desta imigração e das soluções que eram possíveis encontrar, de facto, já foram muito batidas e cada um já tem as posições que deve ter. As soluções é que realmente estão, neste momento, em causa e são soluções que provocam ou que são responsáveis por estas mortes. Nuno. Bom, a questão é, não existe apenas uma cumplicidade da União Europeia. Em 2019 entrou um processo para o TPI em que várias organizações e vários advogados acusavam a União Europeia de assassinato premeditado de mais de 14 mil pessoas. É preciso recordar que existem mais de 30 mil mortos no Mediterrâneo desde 2014 a 2020 e o que diziam essas organizações, com base em vídeos, por exemplo, da Forensic Architecture e com base em imagens, em denúncias, em que esses barcos eram propositadamente afundados. Nomeadamente este último barco, aquilo que acontece é que ele vira depois de ser colocado um rebocador que é usado para grandes barcos, para grandes petroleiros, para o puxar e ele vira e morrem centenas de pessoas. Portanto, há um esforço propositado de tornar aquele mar impossível de transpor e preferir politicamente que essas pessoas morram, usando aqui citando o José Rodrigues dos Santos, não é? Morram do que haja uma solução humanitária
para aquelas pessoas que estão a atravessar as fronteiras da Europa, a entrar na Europa em busca de uma vida melhor. O ridículo é muito grande porque, de facto, a Europa precisa daquelas pessoas, precisa daquela mão de obra. Há estudos que dizem que a Europa até nas próximas décadas precisará de mais de 50 milhões de trabalhadores para a sua economia e para sustentar a sua segurança social, já agora, e a diminuição, enfim, o envelhecimento da sua pirâmide etária, mas é criado este funil assassino para impedir não só a chegada, mas a chegada das pessoas em condições sociais, porque esta imigração serve, entre outras coisas, para baixar o preço dos salários, dando a essas pessoas condições de vida que são melhores que nos seus países, mas que são muito abaixo da norma existente nos países europeus. E aquilo que mostraste da Líbia é tanto mais grave que essas autoridades são pagas para matar literalmente os imigrantes. Havia uma grande reportagem sobre os obrigarem a atravessar o deserto da Líbia rumo à África subsaariana sem nenhumas condições, morrendo pelo trajeto. Portanto, aqui existe uma dualidade de critérios, existe uma cegueira em relação a estes crimes que ficou bastante visível na cobertura noticiosa que foi feita sobre a excursão dos milionários ao Titanic versus o caso de um dos maiores desastres e um dos maiores mortes de imigrantes no Mediterrâneo. Num documentário, com isto a cabo, que era Fabricar o Consentimento, o Chomsky tinha uma coisa que nos é cara porque mete timor. Punha de um lado a cobertura noticiosa nos Estados Unidos, no New York Times, creio, do Camboja. E eram filas e filas e filas e filas. E depois punham do outro lado um massacre de igual valor numérico, que era o massacre de Timor, e aquilo poucas notícias tinha. Pronto, havia ali um alinhamento geopolítico, uns eram os maus, outros eram os bons, não se podia tocar. Aqui há um alinhamento de classes, isto é, os imigrantes podes fazer aquilo porque a comunicação social e a ideologia dominante dá-los como sub-humanos a quem podem morrer. Há um diálogo que foi levado pela Al Jazeera entre uma embarcação imigrante a afundar e alguém que está no apoio aos náufragos, em que ele diz, desculpe, tem que nos ajudar. Não vamos ajudar, responde. Mas estamos a meter água. Ninguém nos mandou vir para cá. E esta é a moral da história da Europa. E no meio destas angústias todas que isto hoje está deprimente, ao Nuno Ramos de Almeida. Mas há uma senhora de uma universidade privada que se propõe, foi à televisão à RTP, a propósito dos salários dos jovens licenciados, que um estudo da Fundação José Neves declarou que se degradaram em relação aos salários dos jovens não licenciados, e portanto a diferença entre o que ganha um não licenciado para um licenciado diminuiu. E a RTP promoveu um debate sobre isto, onde por acaso não teve nenhuma organização sindical, pelo menos que eu reparasse, mas ouviu esta professora que vai tentar inaugurar um curso universitário, uma pós-graduação, a partir de setembro, para garantir a felicidade no trabalho. A doutora Ausenda Oliveira, que vamos ouvir. O salário, eu não sei se o salário é o mais importante, mas eu sei que os jovens hoje são mais exigentes do ponto de vista do bem-estar. Eles querem estar onde se sentem bem e têm a ambição não só de progredir na sua carreira, mas também de serem felizes no trabalho. Há hoje em dia muitos mecanismos para garantir que as pessoas se sentem bem no trabalho. Já há muitas empresas que investem em cuidar das suas pessoas, em perguntar às suas pessoas o que as faz, o que lhes dá satisfação no trabalho, o que lhes dá bem-estar. E, inclusivamente, deixe-me dizer-lhe, Portugal é pioneiro nesta matéria e desenvolveu uma norma de sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, uma norma que segue os padrões internacionais, mas que é inovadora pela sua matéria. Essa norma está hoje em dia... E o que é essa norma? Essa norma é um referencial que as organizações podem utilizar para estabelecer critérios de bem-estar e ser reconhecidas por isso
e ter uma certificação por isso. Ora bem, eu fui investigar o que era este curso. Isto é da Universidade Egas Muniz School of Health and Science, em Almada, não é em Londres. No passado dia 27 de janeiro houve uma conferência de apresentação deste novo curso, que se chama, é uma pós-graduação em Gestão de Bem-Estar e da Felicidade Organizacional, peço desculpa, houve aqui um pequeno engasganço, onde se fala desta tal norma portuguesa do Sistema de Gestão de Bem-Estar e da Felicidade Organizacional, que eu lá fui ver o que era, encontrei o documento que está em discussão pública até metade de julho, portanto acho que os sindicatos poderiam talvez analisar o que anda para aqui escrito, porque me parece que isto pode afetar o futuro de muitos locais de trabalho. E o que é que esta norma diz? Eu estive a dar uma lambidela ao que aqui aparece, parecem-me coisas genéricas, mas vamos perceber quais são as intenções. Elencar, eles acham que as empresas, isto é dirigido às empresas, ao patronato, aos gestores, elencar de forma sistemática as condições materiais básicas que devem ser garantidas em contexto laboral, incluindo a qualidade do ar, da água, gestão de resíduos, ergonomia das infraestruturas, equipamentos, esforço físico, etc. Elencar de forma sistemática as necessidades e expectativas psicossociais que devem ser garantidas num contexto laboral, incluindo a otimização dos processos de trabalho e da qualidade das relações de trabalho. Identificar de forma regular as percepções das partes interessadas quanto aos níveis de saúde, bem-estar e felicidade no contexto laboral. E procurar sempre uma melhoria. Depois aqui mais à frente aparecem citam-se frases de gurus desta matéria, definindo o que é a felicidade no trabalho. Felicidade no trabalho, diz aqui a dada altura, é um conceito multidimensional, incluindo humor e emoções flexíveis, atitudes relativamente estáveis, disposições individuais altamente estáveis, todas ao nível individual. A felicidade no trabalho ocorre quando o trabalhador está satisfeito com o seu trabalho e experiencia emoções positivas com frequência, tal como alegria ou felicidade, e emoções negativas com pouca frequência, tal como tristeza ou zanga. Eu, sinceramente, não sei porque é que é preciso um curso universitário para perceber o que é felicidade no trabalho. Também recomendaria uma coisa... Mas tem emojis ali, deve ser já na norma mas recomendaria uma coisa. Há muitos anos que há uma solução para se encontrar a felicidade no trabalho. Chama-se contratação coletiva, em que aparecem há muitos anos os problemas de saúde e higiene no trabalho, das condições de trabalho, e, portanto, essa negociação entre a parte interessada, a que realmente procura a felicidade no trabalho, que é o trabalhador, e o patronato, resolveria esta questão. Não é preciso agora inventar uma ciência, ou uma pertença à ciência, não sei, não quero ser arrogante, mas inventar uma ciência que incumba ao patronato a solução de uns problemas sem ouvir as pessoas. Depois, o mais grave nisto, é evidente que até daqui poderão vir alguns benefícios. Por exemplo, a Google, não é? Punha um bilhar e um jogo de matraquilhos nas salas de trabalho, e as pessoas achavam que isso era um grande contributo para a felicidade no trabalho. Admito que sim, embora também provavelmente fosse um isco para que as pessoas tivessem mais tempo no local de trabalho e dedicassem mais atenção ao trabalho do que a outras coisas na vida. Mas o meu ponto aqui é que isto serve para divergir da questão principal, que é que, de facto, aqui em Portugal, sobretudo, que é a questão salarial. Quer dizer, como é que se pode estar a falar de felicidade no trabalho quando os salários médios dos jovens licenciados andam à volta dos 1.000 euros? Quer dizer, como é que ele organiza a sua vida ao abaixo, não é? E os não licenciados andam à volta do salário mínimo ou pouco acima do salário mínimo. Portanto, quando se apresenta um mundo, digamos, cor-de-rosa, que está ao nosso alcance, graças à bondade do patronato e à ciência do bem-estar, e não pagam às pessoas, por favor, digamos, há aqui uma falta de noção de ridículo que me parece preocupante. Pronto, já descarreguei a minha bilis. Sabe uma coisa, é na norma da felicidade de trabalho que puseste esse emoji na imagem? Qual emoji? Tenho um então, emoji. Uns emojis, desde que tu estás a falar da felicidade de trabalho, estão uns emojizitos a saltitar no lado por baixo de ti. Não estou a ver, mas olha, se calhar fica bem. Pronto, mas vai ficar aqui o tempo todo, portanto, mas foi coincidente. Só dizer o seguinte, esta ideia da chamada psicologia positiva, da busca de felicidade, e que a felicidade é mensurável, é uma coisa que existe desde o final dos anos 80 e está muito ligada
à prevalência do neoliberalismo. Há a ideia de que a felicidade é uma coisa que tal como a utilidade marginal, é possível determinar quais são as suas características. E tem uma finalidade, aumentar a produtividade, não é garantir a felicidade das Sim, pessoas. mas deixa-me agora eu falar. A questão é, há um livro muito interessante do Edgar Cabanas e de Eva Ilhós, que em português ficou com o título A Ditadura da Felicidade, que fala sobre esta indústria. E, no fundo, esta indústria tem a seguinte contrapartida. Está, aliás, alinhada naquilo que levou a chamar os trabalhadores de colaboradores, isto é, aquela indústria da felicidade considera que a nossa felicidade depende do nosso esforço individual e que somos nós que resolvemos, por determinadas práticas que são dadas por livros de autoajuda, por autoempoderamento, outras coisas que tais, somos nós que resolvemos conseguir ser felizes. Portanto, a felicidade não está dependente das nossas condições sociais, não está dependente dos nossos salários, das nossas carreiras no trabalho, mas não de uma atitude que tem que se fazer, uma espécie de feng shui ideológico para conseguir essa felicidade. Isto corresponde a um movimento em que as questões deixam de ser questões sociais e passam a ser questões meramente individuais. Sendo que neste resumo deste curso que tu mostraste, muitas delas são questões sociais, só que eles mascaram-nas como se fosse uma questão de felicidade, isto é, um tipo de não estar a trabalhar numa zona onde pode adoecer por causa de produtos químicos, é uma questão de felicidade, não é uma questão de condições de trabalho, como tu disseste. É uma questão de impor a lei e das pessoas terem condições. A mesma coisa em relação aos ordenados, a mesma coisa, nós vamos falar a seguir, em relação aos tempos de lazer e a existência de horários que te permitam ter vida social, ter vida familiar, ter vida afetiva, fazer desporto, usufruir de cultura, etc., que são coisas que necessitam de condições de trabalho dignas. E, portanto, este é um discurso ideológico da chamada psicologia positiva, que tem milhares, é um campo de negócios que envolve milhares de milhões de euros em subsídios e em publicações de autoajuda e outras coisas que tais, mas corresponde a uma tentativa de retirar o nosso foco das condições sociais e fazer de cada um de nós, como dizia Margaret Thatcher, não existe sociedade, só existem indivíduos. E esses indivíduos parece que são eles que depende do esforço deles a felicidade. Ora, isso não é bem assim. Então, e porquê é que ninguém fala disto? Já que falamos de felicidade no local de trabalho, trago aqui um tema que é a contratação coletiva, precisamente, na cadeia de supermercados Pingo Doce, em que o Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, o SESP, fez um comunicado em que diz que o Pingo Doce decidiu, depois de ter negociado a contratação coletiva com os sindicatos afetos ao GT, aplicar, e que o SESP não assinou por não estar de acordo com as determinações relativas ao banco de horas, que é um processo que eu irei explicar mais tarde, ou que o Nuno poderá depois explicar. Mas aqui o ponto que eles levantam é que o Pingo Doce passou a cometer uma ilegalidade pagando remunerações diferentes, nomeadamente as horas extraordinárias, a quem seja sindicalizado no SESP e a quem não seja sindicalizado ou seja sindicalizado nos outros sindicatos. E isto é ilegal, é obviamente um crime, e ainda por cima, nesta situação, teoricamente, o SESP até seria, apesar da denúncia que estão aqui a fazer, até seria beneficiado, porque a questão é que o SESP insiste em que as horas extraordinárias sejam pagas em dobro e os sindicalizados no SESP continuarão a receber essas horas extraordinárias em dobro. A UGT assinou um contrato em que aceita que haja um banco de horas de 150 horas em que não há pagamento adicional por essas horas fora do horário de trabalho normal, quando elas são solicitadas pela entidade patronal. Isto, aliás, esta questão do banco de horas é um problema em muitos setores, e aqui estamos a falar de um setor onde os salários muitas vezes nem sequer chegam, violando também a lei, pelo menos segundo as declarações do SESP, a maioria dos trabalhadores de caixa, digamos assim, do Pingo Doce, não recebem sequer o salário mínimo. E, portanto, estamos aqui a falar, de facto, quando se vem falar de felicidade no trabalho, encontrar aqui condições de trabalho que são, e jornadas de trabalho violentas, muitas horas de trabalho seguidas, poucos intervalos, e, digamos, se não é a luta sindical a diminuir esta pressão, de
facto, não se chega lá. É o que a experiência tem indicado. Nuno. Eu acho que pelo menos temos que dizer uma coisa em relação ao Pingo Doce, que é coerente em relação ao seu slogan, sabe bem de pagar tão pouco, não é? Em geral, não quer pagar aos trabalhadores nem sequer o salário mínimo, segundo diz o CESP, os caixas recebem menos que o salário mínimo. E esta questão do banco de horas ainda é bastante mais grave, porque normalmente um trabalhador é pago no final do mês pelo trabalho que desenvolveu no mês. Com o banco de horas, a entidade patronal, segundo está nesse comunicado, pode-se considerar que é negativo o número de horas que ele fez. Violando, aliás, a lei... Até ao limite de 150 horas por ano. Até ao limite. 150 horas. Violando a lei, porque a lei estabelece que o trabalhador tem direito a um conjunto de folgas organizadas, a maior parte delas, um número significativo delas tem que ser um domingo, porque as pessoas têm família, podem querer estar com os filhos, podem querer fazer atividades com os outros membros da família e que mesmo grande parte deles tem que ser um sábado. Agora, segundo esta norma de escravatura do Pingo Doce, denunciada pelo sindicato, é possível que as pessoas venham a negativos desse banco de horas e sejam consideradas até faltas injustificadas e sejam descontadas no salário. Portanto, muito abaixo do salário mínimo nacional. Vai ser difícil, mesmo que ponham o nariz vermelho aos trabalhadores do Pingo Doce, que eles considerem que atinjam a felicidade. Acho que precisam mesmo de pagar salários justos. Ora bem, é assim que encerramos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.